A deputada Luísa Mesquita visitou as comissões de proteção de menores de Abrantes, Cartacho e Santarém. O objetivo foi verificar no terreno as dificuldades de trabalho das instituições e demonstrar a complexidade dos processos, sublinhando o desacordo com os dados do Relatório Nacional do Governo sobre 2008, distribuído há poucos dias. E quero dizer-vos que aquilo que eu concluí é claro, não deixa sombra de dúvidas a ninguém. Contraria na sua totalidade tudo aquilo que é o Relatório Nacional. Os processos aumentaram de 2007 para 2008, continuaram a aumentar de 2008 para 2009. As dificuldades das comissões de proteção de menores são imensas. Estamos a falar de gente em algumas comissões onde não há sequer alguém a tempo inteiro. Portanto, gente que veste uma camisola, vem das mais diversas áreas do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério Público, das próprias câmaras e que trabalham o que podem, de manhã à tarde e à noite, aos fins de semana, durante a noite, esquecendo muitas vezes a sua vida pessoal e profissional e fazendo duplas tarefas. Estamos a falar de comissões de menores que não têm sequer nenhuma infraestrutura onde possam realizar o seu trabalho. Estamos a falar de comissões de proteções de menores que não têm sequer à sua disposição uma viatura para se deslocarem ao terreno se foram confrontados, por exemplo, com uma situação de emergência, que é preciso ir buscar a casa dos progenitores uma criança numa situação de emergência e trazê-la para uma instituição de acolhimento. O problema é profundo e complexo, alega a deputada, para o ponto de vista da defesa do interesse e do bem-estar da criança envolvida em processos da Comissão de Menores, perante as dificuldades e a falta de meios das entidades. Outro dado apurado na visita e preocupante é a falta de meios de acolhimento, revelando que existem crianças do distrito de Santarém à guarda noutras regiões. Depois dizer-vos, por exemplo, que as estruturas de acolhimento são praticamente existentes. Quando uma comissão de menores é confrontada com uma criança de 3, 4, 5 anos, muito dificilmente consegue uma cama para ela ficar, uma vaga numa instituição. Elas estão todas super ocupadas e é muito difícil negociar uma vaga disponível. Se a casa-criança é do sexo masculino e tem mais de 12 anos, as dificuldades são imensas, não há mesmo. E isto é de tal maneira grave que nos 3 reuniões que tive entre sexta-feira e hoje, acabei por saber que há crianças do nosso distrito que estão colocadas em Ponte Lima, em Braga e em Beja. Portanto, são crianças duplamente penalizadas no que tem a ver com a socialização. Elas foram retiradas aos seus progenitores por razões graves, e ainda bem que o foram, porque normalmente não havia condições para eles lá ficarem, e acabam por ser tiradas também ao território onde estão. Se por acaso estão na escola, se estão no jardim de infância, se estão no infantário, foram tiradas também a esse espaço para numa instituição de acolhimento fosse encontrado um espaço onde elas pudessem ficar. Portanto, isto é uma situação que preocupa muito estas comissões de menores, que não têm resposta no distrito de Santarém para esta situação de vagas imperiosas e emergentes que acontecem de um momento para o outro. Luísa Mesquita adianta que no distrito não existe uma lista de famílias de acolhimento temporário, ao invés de outros distritos, e que os períodos de avaliação da segurança social são muito longos e desmotivadores. Isto é de tal modo gravoso que muitas vezes a criança só tem uma saída. Ou fica no espaço da GNR ou da PSP, e quando as técnicas, e muito bem, na minha opinião, consideram que isso é extremamente traumático para a criança, agarram na criança e levam-na para casa, para que ela possa ter um sítio onde possa dormir e onde possa ficar 24 ou 48 horas. Portanto, o que é que eu considero? Eu considero que isto é dramático, é impensável poder trabalhar assim. Só funciona porque toda esta gente são um conjunto de técnicas, muitos jovens, educadores sociais, educadores de infância, enfermeiras, médicos, juristas, portanto, gente muito diversificada, com uma vontade imensa de trabalhar e de resolver problemas, mas que não tem nenhum apoio e que não consegue, a não ser com parcerias, ajudar a resolver os problemas destas crianças. Luísa Mesquita vai agora confrontar o Governo com os resultados contraditórios que possui. Após a visita, a deputada conclui que está a aumentar o abandono escolar e o aumento de processos iniciados e reabertos. Segundo a sua opinião, entre as 3 entidades visitadas, a Comissão de Proteção de Menores de Santarém é a que funciona com menos dificuldades, com funcionários contratados e técnicos especializados.